Olá, profissionais de SMS! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Gena. Bom, o canal do Grupo Share é um canal voltado a compartilhamento de conhecimento. Então, se você está assistindo nosso canal, você está buscando conhecimento, aprimoramento na parte de SMS. Se você já é inscrito ou inscrita no nosso canal, muito obrigada por você ser inscrito. Se não é, se inscreve aí, marca o sininho para você ser avisado dos nossos próximos vídeos. E não esquece de, depois de você assistir esse vídeo, dar uma olhadinha nos outros vídeos. Tem bastante conteúdo no nosso canal e tenho certeza que vai te ajudar muito. Bom, nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre PGR na NR18. Afinal, o PGR não era na NR1? Que história é essa de estar na NR18, né? Então, justamente, o PGR, ele está na NR1, que é Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. E dentro do item do GRO está o PGR da NR1, que serve para todos os segmentos de empresa. A NR18 é uma NR setorial para o pessoal da construção. E dentro da NR18 revisada, ele remete ao PGR da NR1. Antigamente já era assim. Então, recorda-se, no PCMAT que está vigente atualmente, ele remete ao PPRA que era a NR9. Então, para fazer o PCMAT, você já tinha que utilizar o documento base do PPRA, ou seja, as informações da NR9 deveriam estar contidas dentro do seu PCMAT na 18. Então, perceba que só mudou de PPRA para PGR o que você precisa fazer dentro da 18. Então, perceba que assim, a referência que antes era do PCMAT para a NR9, agora é da NR18, do PGR, que vai remeter à NR1. Então, tá ali, ó, lado a lado. Então, só que tem uma diferença com relação ao PGR da 18 para o PGR da NR1. Tem diferença? Tem. Por quê? Porque o da 18 ele é muito mais robusto, mais parrudo. Então, vai ter muito mais informações, vai ter muito mais anexos aí. Então, vamos dar uma olhadinha nessa questão hoje. Afinal, as normas vão entrar em vigor logo, logo e você precisa estar muito bem informado e preparado. Esse é o mais importante, trabalhar sempre com planejamento. Bom, o que é o PGR? O PGR ele é um item integrante do GRO, que é integrante da NR1. Então, o GRO é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, ou seja, é o Sistema de Gestão de SST simplificado. E o PGR vai ser um dos programas que vai estar dentro do GRO. Você pode ter outros programas que se conversam, ou seja, que estão em sinergia com o PGR, não só pode como deve. Então, para o seu sistema de gestão funcionar, que é o GRO, você vai ter vários programas, dentre eles o PGR, que é um dos programas obrigatórios para várias empresas. Tem exceções à regra, sem dúvida. Tem, por exemplo, o MEI, que é desobrigado de fazer o PGR. Tem, por exemplo, ME e EPP de grau de risco 1 e 2 e ausência de risco físico, químico e biológico, que não precisa fazer o PGR. Mas e para a construção? Então, voltando para o ramo da NR18. Na 18, o PGR ele vai seguir exatamente o passo a passo da NR1 para a elaboração. Só que ele vai ter algumas particularidades. Então, dentro do PGR, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer o inventário de riscos e o plano de ação. Aonde está descrito o inventário de risco e plano de ação? Na NR1, dentro do item 1.5, que é dentro do GRO. Então, dentro do GRO, você vai ver que tem um item que é sobre PGR, onde ele fala o que é o inventário de risco, como deve ser feito o inventário de risco e como deve ser feito o plano de ação. Então, precisa ter plano de ação. Então, quando você for olhar para 18, quando você chegar dentro do item do PGR, ele vai te remeter à NR1. Então, de qualquer forma, você vai precisar ler a NR1 e entender a NR1 para você elaborar aí o seu PGR da NR18. Então, se você ainda não está afinado aí na NR1, a gente tem vários vídeos aqui no nosso canal. Então, eu vou deixar o link na descrição para você poder clicar e assistir os nossos vídeos. Mas eu vou dar uma explanada geral. Afinal, é isso que os amigos fazem. Então, bora lá. Bom, o inventário de riscos, o que ele é? Ele é a sua identificação de perigos, avaliação e classificação dos riscos. E as medidas que você já tem aí de controle existente na empresa. E o plano de ação? O plano de ação vai ser as ações que você vai adotar para cada um dos perigos que você identificou, dos riscos que você avaliou e classificou, que você vai o quê? Vai implementar ações para reduzir ou eliminar o risco, a exposição daquele colaborador, daquelas funções, àquele determinado risco. Maravilha?
Beleza, né? Aí você deve falar, poxa, isso deve ser complexo. Na verdade, para as empresas que já têm um sistema de gestão, não é tão complexo. Por quê? Porque na antiga OSA 18001 e na ISO 45001, você já tinha o item de identificação de perigos, avaliação e classificação de riscos. Então, fica muito mais fácil quando você já tem um sistema de gestão implementado e um sistema de gestão maduro. Não adianta só ter aquele sistema de gestão capenga, né, gente? Aí também não rola, né? Então, precisa ter um sistema de gestão realmente assim que funcione, porque o sistema de gestão, para implementação, ele não é difícil, ele é muito simples, porque você trabalha muito para implementar. O difícil do sistema de gestão é você manter ele funcionando, rodando e de forma onde não trava as engrenagens, porque o sistema de gestão é como se fosse um relógio. Ele vai ter que trabalhar, né? E todas as engrenagens precisam estar em sinergia para que funcione de forma adequada, para que o relógio marque a hora certa. A mesma coisa no sistema de gestão. Para que você não tenha acidentes, tudo precisa funcionar corretamente. Por quê? Porque o acidente ou a doença ocupacional são uma série de desvios que vão acontecendo ao longo do processo e que culminam no acidente. Pode ser leve, pode ser com alto potencial, pode ser grave, pode ser uma fatalidade. Então, é isso que a gente não quer. Por isso que a gente tem um sistema de gestão. Então, quando nós pensamos em gestão, pensamos em fazer o melhor que nós podemos atender a legislação com o custo, né, ali, né, com o menor custo, né, o menor investimento que a gente pode fazer. Então, o que a gente vai ver disso? Então, a gente já sabe a partir do inventário, que é a identificação de perigos, avaliação e classificação dos riscos. O plano de ação, que é cada ação que a gente vai ter que implementar para eliminar ou reduzir cada um dos riscos. Beleza. O que mais eu vou ter que ter dentro do meu PGR da 18? Então, eu vou precisar o quê? Do projeto da área de vivência. E ainda, né, incluir nesse projeto as eventuais frentes de trabalho que eu tenho nessa área de vivência. O que é a área de vivência? Então, dentro da 18, ele fala da questão da área de vivência. Então, é a área que você vai ter para o pessoal ali, né, ter aquela parte do descanso depois do almoço, ter aquela sombra, água fresca, né, porque precisa ter para beber não só lá na área de vivência, mas é uma área que você vai ter para convivência do pessoal ali. E aí, o que você tem na área de vivência? Normalmente na área de vivência você tem também a questão dos banheiros, dos sanitários. Então, perceba que tudo isso tem regulamentação para dimensionamento, tem. E precisa ter um projeto, não vai colocando assim aleatório no empreendimento, numa obra. Tem um projeto, tem um layout do canteiro, né? Olha que palavra legal, layout, né? O layout é o desenho de onde vai ficar tudo, ou seja, a localização. É que nem na sua casa. Você sabe onde fica, né? Por exemplo, a sala, a cozinha, o que tem na sala, o que vai na cozinha quando você vai montar a sua casa? Exatamente, a mesma coisa quando vai fazer uma obra. Precisa ter o layout de todo o canteiro, o espaço que vai ser usado, o que você vai colocar em cada espaço. Então, essa parte do projeto da área de vivência precisa ser feita. E precisa estar conforme a 18, que tem toda a questão de espaçamento e tudo. Precisa do projeto das instalações elétricas. Então, o projeto das instalações elétricas temporárias, aí você fala assim, não entendi o que é esse temporário. Vamos lá que a gente explica. O projeto das instalações elétricas é todo o projeto que você tem, por exemplo, os quadros elétricos, os painéis, por onde vão passar, por exemplo, os conduítes, onde vai passar o quê, que voltagem que vai estar. Exatamente, é o detalhamento de toda a parte elétrica do projeto. Mas quando a gente fala projeto elétrico, a gente entende que é o projeto já definitivo, ou seja, da instalação definitiva. Quando a gente fala das áreas provisórias, ou seja, das instalações provisórias, são as instalações do canteiro, que são instalações que ao final do projeto, ela não vai permanecer lá, ela vai ser desmontada e levada embora. Então, quando ele fala o projeto elétrico, né, das áreas temporárias, ou seja, das instalações temporárias, são essas instalações que não vão permanecer ao final do projeto. Então, você precisa também ter projeto para isso. Por quê? A instalação do cliente você faz nota 10, né? E a do canteiro é tudo gambiarra? Claro que não pode ser feito dessa forma. Então, tudo tem regra. A mesma regra que você vai fazer para o projeto oficial, você tem que fazer para as áreas temporárias. Então, diagrama unifilar tem que ter, os quadros com aterramento, então tem que fazer todo o detalhamento, inclusive os profissionais. Quem são os profissionais, os eletricistas que vão estar ali fazendo toda a parte do projeto, né, operacional, a execução do projeto? Então, precisa ter. Nas grandes instalações, a gente faz o quê? O prontuário das instalações elétricas, o tal do PIE. Para o canteiro, a gente vai fazer, é como se fosse um PIE mais simplificado, mas precisa ter. Não dá para não ter nada. O que mais a gente vai ter?
o projeto dos sistemas de proteção coletiva. Que legal! Então, as proteções coletivas precisa ter projeto? Precisa. Normalmente quem vai fazer isso é o engenheiro mecânico, o engenheiro civil, mas precisa ter o projeto. Por quê? Você vai ter guarda-corpo? Ok. Vai usar andaimes? Tá bom, guarda-corpo, rodapé. Como é que vai funcionar? Tem que ter projeto disso? Tem que ter projeto. Então, perceba que assim, tem que ter um desenho, quanto que aguenta, onde vai ser colocado, como vai ser montado, como vai ser desmontado, quanto, por exemplo, a estrutura suporta. Olha que não então é um conjunto de profissionais que você vai ter que ter aí para fazer os projetos, para ir juntando dentro do seu PGR. Então veja que o PGR, ele não é um documento único, ele é uma junção de vários itens que vai dar um documento robusto, né? O que mais a gente percebe que vai precisar aí? A gente vai precisar ter o projeto do sistema de proteção individual contra quedas, quando aplicável. Então, se você vai ter atividade em altura, que normalmente obras possuem, trabalho em altura, vai precisar ter. E aí você fala assim, poxa, o sistema de proteção individual contra queda. Cinto, sistema de ancoragem, vai usar trava-quedas? Vai usar sistema com talabar, cinto com duplo talabarte? Tá bom. Quanto que suporta aí a sua linha de vida? Né? Quem fez o sistema de ancoragem? Cadê o projeto do sistema de ancoragem? Quantas pessoas podem trabalhar na mesma linha de vida ao mesmo tempo? Por quê? Porque você tem que ver a carga que a linha de vida suporta. Né? Imagina que foi projetada para 5, está trabalhando 10, não vai suportar. Então, se tiver uma tensão de queda, não vai suportar. Então, por isso que precisa ter o projeto. E às vezes o projeto que vai fazer é um projeto mais simples, não precisa ser um projeto tão rebuscado, mas precisa ter as informações básicas. Então, aonde vai ser a linha de vida, a localização, tem que ter a rastreabilidade dessa linha de vida, quanto que suporta, quantas pessoas podem trabalhar ao mesmo tempo ancoradas dessa linha de vida. Então, toda essa parte de proteção contra quedas precisa ser prevista num projeto. E todos esses itens que eu falei, seja o projeto da área de vivência, seja o projeto das instalações elétricas temporárias, o projeto de sistema de proteção coletiva e o projeto do sistema individual contra quedas, precisa ser assinado por profissional legalmente habilitado. Aí fica aquela dúvida, o que é o legalmente habilitado? Eu vou falar isso para vocês daqui a pouco, mas precisa ser assinado por profissional legalmente habilitado. Quando você fala profissional legalmente habilitado, vai ter que coletar RT. Então, se era só sua dúvida da RT, vai precisar coletar RT. O que mais vai precisar compor o nosso PGR da 18? A relação de EPIs e suas respectivas especificações técnicas. Então, não basta só você pegar e relacionar os EPIs. Tem que ter a especificação técnica relacionando aquele EPI a cada risco. Então, mas eu fazia o quê? Eu simplesmente imprimia o CA e colocava lá no meio do PCMat, né? Não é assim. Sem preguiça, gente. Sem preguiça, por favor. Né? Então vamos lá, vamos relacionar todos os EPIs que a gente vai usar, coloca lá a especificação técnica para que serve cada um dos EPIs e relaciona com o risco que você está recomendando aquele EPI. Então não adianta nada você colocar lá o cinto de segurança. Cinto de segurança, tudo bem, coloquei o cinto, coloquei a especificação técnica do cinto que vai ser utilizado e vou colocar qual é o risco que ele está associado. Risco mecânico, barra de acidente, legal. Então vamos lá, vamos investir, vamos valorizar a área de SMS, que aliás nós temos o nosso valor, nós somos os profissionais, né, uma mão de obra refinada, uma mão de obra, né, que está ali de suporte. Então precisamos mostrar que realmente tem toda uma parte técnica dentro da área de segurança do trabalho que funciona e funciona muito bem. Então é aí que a gente vai usar o nosso conhecimento técnico, aí a gente vai buscar toda aquela informação que a gente aprendeu, seja no profissional, na área técnica, no nível superior, na pós-graduação, com outros cursos que a gente fez, com a bagagem que a gente trouxe do trecho e vamos em frente. Colocamos a relação, maravilha. O que mais a gente vai precisar lembrar? A gente vai precisar lembrar que o antigo PCMat, ele tinha um documento base exigido. O PGR exige documento base? Não. Então, morrendo a NR9, não existe mais documento base. Aliás, a nova NR9 nem fala mais de PPRA, coitado, o PPRA morreu, infelizmente, mas fala, sim, sobre a questão a metodologia para as avaliações de físicos, químicos e biológicos, ok? Então, não tem documento base para o PGR. Quer criar um documento base? Pode? Pode, nada contra, mas não é obrigatório. Quem é responsável
pelo PGR? Isso muitas pessoas têm dúvida. A elaboração do PGR é obrigação do empregador, ou seja, da empresa. A empresa que ela é obrigada a elaborar. Claro que ela vai designar pessoas, profissionais, para fazer essa elaboração desse documento. Profissionais que realmente conheçam da área. Aí nós temos aquela questão do profissional qualificado e legalmente habilitado. A NR18, o PGR da 18, ele pode ser assinado por profissional qualificado? Pode, mas tem restrições. Então vamos lá. O PGR pode ser assinado pelo profissional qualificado? Pode, só que em canteiros de obras até 7 metros de altura e com no máximo 10 colaboradores. Então, nessa condição, no máximo até essa condição. Passou dessa condição, somente profissional legalmente habilitado. Então, para canteiros menores de 7 metros, né, e com 8, 6, menos colaboradores, pode? Pode, não tem problema nenhum. Então, lembre-se, o PGR da NR18 só pode ser assinado por profissional qualificado onde o canteiro é até 7 metros de altura e com no máximo 10 colaboradores lá no canteiro, ou seja, lá no local de trabalho. Aí você deve estar se perguntando, mas o que é o tal do profissional qualificado? Então, aí eu deixei a descrição para você aí. O profissional qualificado, ele é aquele que comprova a conclusão do curso específico para sua atividade e instituição reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino. Ou seja, o profissional da área técnica de segurança? Porque ele faz o técnico de segurança e o técnico de segurança é um curso reconhecido pela nossa instituição de ensino, que é o MEC. Legal. Pode ser ele? Pode. Ah, então, bacana. O tecnólogo é um profissional qualificado? É, claro que é. Ele não fez o curso específico em segurança do trabalho, que é o tecnólogo em segurança do trabalho? Ok. É reconhecido pelo MEC? É reconhecido pelo MEC. E o profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho? O profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho é o profissional que ele vai poder assinar o PGR em qualquer das situações. Então, profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho é o profissional que ele, em qualquer condição, ele vai poder assinar o PGR da 18. Ou seja, se o canteiro é até 7 metros, com 10 colaboradores, com menos, então ele é um profissional que pode assinar em qualquer das condições. E o que é o profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho? Ele é aquele que concluiu o curso específico para as atividades em instituição oficial, ou seja, instituição reconhecida pelo MEC, e ele tem o registro dele em conselho competente de classe, ou seja, o engenheiro tem o CREA, ok? Ele fez o curso, né, especializado em segurança do trabalho, ou ele, por exemplo, é o técnico que fez o técnico de segurança do trabalho, fez engenharia de segurança do trabalho e tem o registro no conselho de classe. Ele pode assinar? Pode. Ah, o engenheiro civil que fez especialização em segurança do trabalho? Pode? Pode. Então, perceba que assim, além do curso, então tem que fazer o curso voltado na área. Então, a norma é muito clara, fala, tanto o qualificado quanto o legalmente habilitado, ele tem que ter feito o curso específico na área de segurança do trabalho. Ok? Então, lembre-se disso. Essa é a principal diferença. Assim como antigamente o PCMAT não poderia ser assinado pelo técnico. Agora ele pode, só que na condição de até 7 metros de altura e no máximo até 10 colaboradores no canteiro. Então pode ser elaborado e assinado. Lembre que o PGR ele precisa ser elaborado, assinado e datado. Então lembre-se disso, é muito importante. A disponibilidade desse documento, onde é que você vai deixar o seu PGR da NR18? Tem que deixar disponível para consulta dos colaboradores, dos representantes, que pode ser o sindicato, e também dos auditores fiscais. Então, precisa ficar no empreendimento? Precisa. Então, você pode deixar aí o original no empreendimento, ou deixar uma cópia no empreendimento, mas precisa ter um documento à disposição da fiscalização dos colaboradores. E lembre-se que você precisa informar os colaboradores sobre os riscos. Então, a parte do inventário de risco, quando você finalizar o inventário de risco, precisa ser comunicado aos colaboradores. Como é que você comunica? Pode ser através da CIPA? Pode. Pode fazer num DDS, a forma como você achar melhor. Então, de qualquer forma, os colaboradores vão entender sobre o risco, você é obrigado a comunicá-los. Quando que vai entrar em vigor a NR18 nova, onde está o PGR da NR18? Então, antigamente ia entrar em março de 2021. De março foi prorrogado o prazo até agosto, então era 2 de agosto de 2021, e devido à reunião
com a CTPP e tudo, o governo, eles tiveram uma reunião e optaram por prorrogar ainda mais o prazo por causa do atraso com relação ao texto da 17 e como a ergonomia entrou para a NR1, entra para a questão do inventário de riscos, né? Então, acaba que você vai precisar da 17 também. Então, decidiu-se prorrogar. E aí, a nova data é 3 de janeiro de 2022. Fica preparado aí, hein? Não vai deixar para a última hora. Importante para você que trabalha na indústria da construção. Aí você fala assim, Gena, vou ter que fazer o PGR? Então, aí tem uma deixa. E essa dica é bem legal. Para você que ficou até o final do vídeo, vai a dica. No item 18.17 das disposições transitórias, o que a NR diz? A NR diz assim, no item 18.17.1, o Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho da Construção, que é o PCMAT, existente antes da entrada em vigor desta norma, terá validade até o término da obra a que se refere. Então, se a sua obra é de 5 anos e você já está rodando com o PCMAT, quando a nova NR18 entrar em vigor, você pode continuar usando o seu PCMAT, você não precisa elaborar um PGR. Já que você ficou até o final, você merece essa dica. Então, vai lá no item 18.17, disposições transitórias, item 18.17.1 e grifa lá na sua norma. Por quê? Porque aí você não vai precisar elaborar o PGR se a sua obra já está em andamento. Agora, se você vai começar uma nova obra depois de entrar em vigor a nova NR18, aí você vai precisar elaborar o PGR, ok? Bom, obrigado pela sua companhia. Dúvidas e comentários, deixa aí abaixo, eu vou ter o maior prazer em responder. Curte o nosso canal e divulga para os amigos, porque é muito legal a gente compartilhar conhecimento. Aliás, o conhecimento precisa ser compartilhado mesmo. E eu agradeço muito a sua companhia hoje. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.